Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a todos que estão assistindo essa palestra hoje no segundo Conagro. Meu nome é Isabela Maria e eu sou atualmente doutoranda do Programa de Entomologia e Conservação da Biodiversidade na Universidade Federal da Grande Dourados, local onde eu me formei em engenharia agronômica, onde eu fiz o meu intercâmbio e onde eu também concluí o meu mestrado dentro do programa de entomologia. Já fazem mais de 6 anos que eu atuo com prospecção de inseticidas botânicos e com controle ecológico de pragas de forma geral. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a minha experiência dentro do tema biopesticidas e o futuro do agronegócio. Mas, bom, eu acho que dentro desse tema, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que falar sobre os biopesticidas agora? É claro que essa é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há algum tempo, né, que vem se aperfeiçoando há algum tempo, que tem atingido novos patamares, mas provavelmente ainda há questionamentos se perguntando sobre se esse é o tipo de tecnologia que vai para frente, ou então se outras possibilidades vão surgir e se ela realmente terá espaço no mercado no futuro. Bom, então é por isso que o primeiro passo vai ser realmente conversar um pouquinho com vocês sobre o panorama global do mercado de biopesticidas. Em 2024, o mercado foi fechado somando ao todo 7,35 bilhões de dólares, e a expectativa é que ele seja fechado em 2025 com 8,75 bilhões, de acordo com a The Business Research Company. A informação mais importante aqui é que até 2029 esse valor ele vai mais do que dobrar. A perspectiva é que ele tenha uma taxa de crescimento anual de pelo menos 18,40% até lá. E é claro, né? Isso se a gente não considerar alguns eventos anômalos que aconteceram nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, por exemplo. É possível que vários de vocês já tenham visto a reportagem que saiu, que no Brasil, de 2019 a 2024 aproximadamente, a gente teve um crescimento dentro do biocontrole de 45% nessa área. Então, há realmente uma perspectiva muito positiva para a produção, desenvolvimento e uso de biopesticidas dentro do mercado global, de 2000, a partir de agora para frente. E é claro que isso tem pelo menos 5 causas principais. A primeira grande causa é a grande demanda por produtos sustentáveis. Então, o mercado e os governos, de forma geral, eles têm exigido muito a pauta da sustentabilidade. Não é um mistério que questões sobre crédito de carbono, por exemplo, têm aumentado, né? Questão sobre energia renovável, dentre várias outras pautas. Mas dentro da agricultura, a demanda por sustentabilidade, a demanda por produtos que sejam mais seguros a organismos não alvo, que sejam mais seguros para a saúde humana e ao meio ambiente, tem sido cada vez mais forte. Não é à toa que um caso bem recente que vai ilustrar isso é exatamente o da União Europeia. Em 2023, a União Europeia ela tentou passar um projeto de lei onde até 2030 eles teriam que banir 50% de todos os pesticidas do país. E em 2024, né, isso não foi aprovado, isso foi recusado, mas deixa bem claro o posicionamento de toda a União Europeia em relação ao uso de determinados tipos de produto. Um segundo ponto bem importante é a possibilidade dos biopesticidas conseguirem atender nichos de mercado específicos, como, por exemplo, os orgânicos, que são um nicho de mercado que tem crescido cada vez mais nos últimos anos e a perspectiva é que a área cultivada com orgânicos também continue crescendo. Outro problema bastante grave e que impulsionou o desenvolvimento de biopesticidas de forma geral foi o rápido desenvolvimento de resistência de pragas agrícolas aos métodos de controle atuais. Então, o fato de
pesticidas sintéticos, de forma geral, terem uma burocracia bastante elevada, demorarem mais para serem descobertos, para serem aprovados, para serem usados, torna toda essa situação muito mais complicada. Registrar um novo produto é sempre muito caro e sempre demora muito tempo. Então, com o surgimento de pragas resistentes cada vez mais recorrente, é claro que nós teríamos que encontrar alternativas para solucionar esse problema. O quarto ponto são as políticas governamentais. Como eu falei antes, o governo ele tem batido muito forte nessa questão de sustentabilidade e de métodos alternativos para o controle de produtos, inclusive sendo que países desenvolvidos têm preferido produtos dentro dessa perspectiva. Então, por exemplo, a própria lei dos bioinsumos, que saiu agora em dezembro de 2024, é um grande exemplo de como o governo tem facilitado o desenvolvimento de biopesticidas ao redor do mundo e tem criado programas também para que esses tipos de produtos sejam desenvolvidos com uma maior rapidez. E o quinto ponto, que é um dos pontos mais importantes, provavelmente, para que tudo isso esteja acontecendo, é o avanço tecnológico. Esses produtos de origem natural, eles sempre tiveram um problema grande em relação à sua aplicação. A seu shelf life, né, sua vida de prateleira, e agora com os avanços tecnológicos, a gente está conseguindo aplicar eles com uma maior qualidade, está conseguindo manter esses organismos por uma maior quantidade de tempo nas prateleiras e eles têm conseguido ser muito mais eficazes do que eles eram antigamente. Bom, então, antes da gente continuar, um dos problemas anteriores em relação aos biopesticidas era que, inicialmente, o conceito de biopesticida ele conseguia ser alterado de um país para o outro. Então, é importante a gente definir o que é um biopesticida, suas classificações, e para isso a gente vai usar o conceito estabelecido pelo mapa dentro do Brasil. Então, basicamente, os biopesticidas eles podem ter dois principais ativos, por assim dizer: agentes biológicos de controle ou substâncias químicas naturais. Os agentes biológicos de controle eles podem ser microbiológicos ou macrobiológicos. Os microbiológicos eles vão ser basicamente bactérias, fungos e e vírus. Então, nematóides também. Então, a gente vai ter acaricidas, fungicidas, bactericidas, inseticidas, nematicidas, todos eles microbiológicos. Então, como eu falei, fungo, vírus, bactéria. Tá? Então, é aí que a gente vai ter Metarhizium, é aí que a gente vai encontrar baculovírus, Bacillus thuringiensis, todos esses produtos que têm sido tão usados atualmente. A segunda possibilidade é ele ser um macrobiológico. Um macrobiológico vai usar um agente de controle macro, ou seja, geralmente a gente vai usar ali um parasitoide ou então um predador. O tetrásticos, por exemplo, é um bom exemplo de macrobiológico que está no mercado. E ele também pode ser fruto de substâncias químicas naturais. E aí a gente vai dividir ele em bioquímicos e semioquímicos. Os bioquímicos são reguladores de crescimento ou ativadores de planta, tá? E os semioquímicos são os feromônios, que podem ser usados em armadilhas, para atrair, para repelir, são muito usados em amostragens, principalmente, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, que esse conceito, inclusive, é anterior à nova lei de bioinsumos que saiu no ano passado, como eu falei, pode ser um pouco confusa para alguns produtos, como, por exemplo, os inseticidas botânicos. É, então, nessa lei ainda, era difícil a gente enquadrar, por exemplo, como os fitoquímicos poderiam ser classificados. E aí que surge, então, a necessidade de uma nova legislação. E é desse jeito, então, que a gente vai ter a lei de bioinsumos que foi desenvolvida, que foi aprovada, né, em dezembro de 2024 aqui no Brasil. O que que acontece? O fator regulamentação sempre foi um grande empecilho para o registro de novos biopesticidas de forma geral.
no mundo. A gente tem o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a EPA, ela permitia que óleos essenciais, por exemplo, que já eram utilizados em outros ramos, principalmente no culinário, fossem aprovados com mais facilidade dentro da área de controle de pragas. Mas essa questão de facilitar a regulação, o registro de novos biopesticidas ainda é um entrave para boa parte dos países. Então, dentro do Brasil, isso não era diferente. Na realidade, antes dessa lei sair, todos os produtos, todos os bioinsumos, de forma geral, eram tratados como se fossem agrotóxicos. Eles eram regidos e registrados pela lei dos agrotóxicos, o que gerava um problema muito grande quando a gente ia falar de análise de produto, quando a gente ia falar de todo o processo burocrático que tem que ser feito desde o começo até o registro daquele produto. Então, o que a gente tem? Com a lei de bioinsumos, a gente tem uma segurança jurídica muito maior. Por quê? Nós temos uma regulamentação específica para bioinsumos e eles deixam de ser tratados, deixam de ser regidos, regulamentados pela lei dos agrotóxicos. E o interessante é que essa lei de bioinsumos, ela enquadra vários produtos, como eu falei, que antes não eram muito bem definidos, de acordo com o mapa. Então, por exemplo, aqui ela vai enquadrar os semioquímicos, os bioquímicos e os fitoquímicos que eu falei anteriormente, além de falar de metabólitos, macromoléculas orgânicas e os agentes biológicos, né? Sejam eles microbiológicos ou macrobiológicos, como a gente falou anteriormente. Algumas das vantagens são realmente essa questão do registro mais simples e proporcional ao risco. Então, se o produto ele tiver uma toxicidade mais baixa, se for um produto que não seja tão tóxico, né? Então, ele vai ter uma via administrativa mais simplificada para ele poder ser registrado. E, além disso, o mesmo produto com múltiplas ações, ele vai ter um único dossiê. Aí a gente também tem a criação da TradeDAP, né, que é o registro de estabelecimento de produto, que tem uma taxa aí que pode variar entre 350 e 3.500 reais, que vai financiar a fiscalização do mapa. Bom, isso para produtos, né, que tenham um risco baixo ou que vão transitar por vias administrativas simplificadas. Além disso, a gente tem uma abrangência ampla da legislação. Ou seja, é uma lei que vai abranger todos os sistemas de cultivo, agroecológico, orgânico, convencional, e também todos os setores da agricultura, né? Agricultura, pecuária, aquicultura, dentre outros. E também tem outras vantagens, como por exemplo, eles vão permitir a produção do on-farm, e isso também gerou o estímulo governamental para que novas políticas fossem desenvolvidas, certo? Então, até agora, o que nós fizemos? Entendemos qual é o mercado de biopesticidas, né, em termos globais, quais as suas perspectivas para os próximos anos e aquilo que impulsiona essas perspectivas, o conceito de biopesticidas dentro do Brasil e a sua regulamentação até o momento. Então, agora, eu acho que não tem como a gente não se aprofundar mais dentro do mercado brasileiro, que, querendo ou não, é um dos mercados onde a produção de biopesticidas mais cresce anualmente. Então, aqui nesse gráfico, nós vamos ter o quê? O número de registros aprovados para produtos de baixo risco, biológicos, microbiológicos, semioquímicos, extratos vegetais, reguladores de crescimento ou agricultura orgânica, ou seja, o número de produtos de baixo risco, o número de biopesticidas aprovados por ano. E o que a gente consegue ver aqui? Em 2022, a gente tem um boom de biopesticidas que foram aprovados, tá? E especificamente, se tratando de biopesticidas, a gente teve esse boom, certo? A gente teve um aumento de
praticamente 50% aqui entre 2021 e 2022. E isso não foi uma realidade apenas para os biopesticidas, mas para os bioinsumos também, que alcançaram, de forma geral, um registro de 433 bioinsumos registrados no país em 2022, que foi um aumento de 404% em relação aos anos anteriores, o que mostrou com bastante força que o ambiente regulatório era bastante favorável. Não é à toa, né, 2 anos depois, a gente tem finalmente aprovada a lei de bioinsumos. E o que é interessante é que, apesar desses produtos poderem ser usados, né, em em nichos de mercado específicos, como o mercado de agrotóxicos, a realidade é que eles estão sendo usados com muito mais força para commodities. Eles são usados majoritariamente para soja e para cana-de-açúcar, mas eles também estão ganhando espaço com algodão e com o café. Para que vocês tenham uma noção, soja, milho e arroz concentram 79% do valor desses produtos. E por que é tão relevante falar de Brasil nesse aspecto? Bom, como eu já comentei com vocês no começo, de 2019 a 2024, a gente teve esse aumento expressivo, né, de 45% no mercado de biopesticidas no Brasil. Ocorre que, entre 2023 e 2024, esse mercado, tá, de bioinsumos de forma geral, ele foi avaliado em 5 bilhões de reais aqui no Brasil. Esse crescimento de 21% por ano foi 4 vezes superior à taxa de crescimento no mundo inteiro. Então, a realidade é que a aceitação e o uso desses produtos no Brasil tem sido extremamente efetiva, até mesmo quando a gente vai considerar e vai comparar com agricultores de outros países. E o mais interessante é que, como a gente viu, a demanda para esse tipo de produto tende apenas a continuar. A quantidade de área plantada com produtos orgânicos vai continuar aumentando ano após ano. A necessidade de produtos sustentáveis vai continuar aumentando ano após ano. E o Brasil é atualmente um grande hotspot dentro do tema. Bom, agora que a gente entende qual é a posição dos biopesticidas dentro do mercado, a gente precisa falar sobre um dos principais fatores que realmente permitiu a abrangência, que permitiu o desenvolvimento, né, que permitiu que esses produtos realmente começassem a ocupar um espaço tão grande dentro do mercado nos últimos tempos, que são justamente as novas tecnologias. Como a gente comentou, os biopesticidas eles sempre tiveram problemas relacionados à sua duração, relacionados à sua preservação, pelo fato de nós estarmos trabalhando com organismos vivos, né? Pelo fato de estarmos trabalhando com agentes biológicos, né? Ou com produtos diretamente extraídos de organismos vivos. Então, durante boa parte do tempo anteriormente, sempre focamos em desenvolver novos produtos. Em que sentido? Em encontrar novos organismos vivos, encontrar novas plantas, encontrar novas fontes desses agentes ou novas fontes desses compostos químicos. Nos últimos tempos houve uma mudança de mindset, por assim dizer, e nós começamos a desenvolver novas tecnologias de aplicação voltadas para estes mesmos produtos que nós já tínhamos. E essas novas tecnologias de aplicação, elas foram absolutamente necessárias para que os biopesticidas tivessem a abrangência, né, tivessem a eficácia que eles têm hoje. E justamente porque elas vão de encontro com, com as dificuldades que os biopesticidas apresentavam atualmente para ser aderidos ao mercado. Então, uma dessas novas tecnologias são os micro ou os macroencapsulamentos.
Você pegar e encapsular ah, células, tá? Ou metabólitos biológicos, transforma os biopesticidas, que geralmente têm uma vida curta, tá? Em soluções que vão ter uma liberação programada com fotoproteção e que vão ser menos suscetíveis a perdas por volatilização ou por lixiviação, tá? Por que que isso acontece? Você tem um produto ali, por exemplo, um inseticida botânico, que, né, geralmente, por conta da sua formulação, por conta da sua complexidade química, ele exposto ali à radiação solar, ele vai ser degradado com mais facilidade, né, em um tempo menor, e por isso ele vai ter que ser aplicado mais vezes, é, ele vai ter menos tempo, né, entre ser degradado até ser exposto ao inseto-alvo, que é a nossa intenção. Quando você microencapsula, você consegue permitir que ele fique mais tempo no meio ambiente, que ele tenha mais tempo para atingir o inseto alvo, aquilo que a gente está querendo controlar dentro da cultura. Isso reduz o número de aplicações. Não só isso, a gente consegue aumentar a vida de prateleira desse produto, facilitar o escalonamento da venda dele, além de permitir que ele seja aplicado com mais precisão e com mais sustentabilidade. Outra tecnologia interessante são os sprays de RNA. Um bom exemplo, né, de sprays de RNA é a Lediprona, que em pesquisas, né, recentes reduziu 90% de toda a população do escaravelho da batata em 90 dias. Então, como que isso funciona? A gente vai usar plataformas microbianas, por exemplo, né, leveduras mortas carregando RNI que é responsável, né, por afetar geneticamente esse inseto-alvo, como o escaravelho da batata. Então, esse tipo de solução, ele vai ser ele já é, né, na verdade, uma frente bastante promissora para alvos que hoje são resistentes a produtos BT. Então, eles são uma forma nova, bastante recente e incrivelmente com então, eles são uma nova tecnologia que saiu, né, dentro dos mercados de biopesticidas e com um potencial assim gigantesco para que a gente possa combater o surgimento de pragas resistentes dentro da agricultura. Outra tecnologia que veio principalmente, né, para auxiliar na aplicação de todos estes biopesticidas novos são justamente os drones, né? Os drones, eles permitem que a gente faça uma aplicação mais precisa e reduza a deriva dessa aplicação. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Se nós juntarmos, por exemplo, os microencapsulados com os drones, nós conseguimos fazer com que a vida desses produtos aumente, com que a gente aplique eles em menor quantidade, mais pontualmente, e esses produtos que antes tinham problemas, muitas vezes, de eficácia por conta da sua exposição ao meio ambiente, conseguem atuar pontualmente onde eles precisam e ter uma desenvoltura melhor. Além de a gente conseguir reduzir o custo de aplicação usando menos produto, porque se a gente vai aplicar de uma forma mais pontual, de uma forma mais precisa, a gente vai usar menos produto. Então, dessa forma, né, as aplicações elas vão ser mais eficientes e podem, inclusive, tornar o produto mais barato, porque você vai precisar de uma menor quantidade de material durante essas aplicações. É claro que ferramentas como o drone, né, e de forma geral, quando a gente está falando de biopesticidas, nós sempre vamos precisar de mão de obra especializada, de uma mão de obra técnica muito bem qualificada para poder estar fazendo uso desses produtos
profissionais que vão entender ali a biologia desses agentes biológicos, né? Profissionais que vão entender o produto, mesmo que seja um bioquímico, um simioquímico, um fitoquímico que eles têm em mão. Então, isso inclusive é um ponto que tem aberto muitas vagas novas dentro do mercado. Por último, mas não menos importante, as novas formulações. Boa parte, né, dos problemas dos inseticidas botânicos, por exemplo, tem sido trabalhado com novas formulações. Então, as novas formulações, elas têm permitido duas coisas muito importantes, né? Que são aplicações mais eficientes, né? Por conta da interação desses agentes biológicos ou desses compostos químicos com o meio ambiente. Então, o uso de adjuvantes, por exemplo, né? O uso de formulações mais específicas, né? Produtos que protejam esses compostos químicos contra o meio ambiente ou que auxiliem, né, na aplicação, têm sido muito importantes para que a gente consiga uma eficiência maior. Mas não só isso. Essas novas formulações, elas também podem ter o objetivo de aumentar a vida de prateleira desses produtos, que costuma ser menor. Então, por exemplo, a Biotrop recentemente ela conseguiu lançar uma formulação que aumentou o tempo de vida de prateleira de algum dos seus biopesticidas, que era ali entre 3 e 6 meses, para 36 meses. Então, é esse o tipo de tecnologia que está fazendo total diferença dentro do mercado para que a gente possa continuar usando os biopesticidas de forma cada vez mais efetiva. Então, pessoal, a gente viu, né, que essas tecnologias novas têm auxiliado muito dentro do mercado de biopesticidas. Isso porque, por serem biopesticidas, né, eles já automaticamente vão implicar em algumas dificuldades por conta da sua origem, né? Por conta de nós usarmos ali produtos que vêm de organismos vivos, muitas vezes organismos vivos. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor quais são, né, essas principais dificuldades. A primeira delas é o custo elevado. Como assim? Quando a gente está falando de biopesticidas, estamos automaticamente falando em ter uma cultura. Quando nós estamos falando de pesticidas sintéticos, nós estamos falando de reprodução, né, de confecção em laboratório. Então, existe uma diferença muito grande aí. Quando você tem um inseticida botânico, você precisa automaticamente ter a plantação daquela planta que você produz para vender um extrato, né? Daquelas plantas de forma geral, você precisa ter uma fazenda para poder executar aquilo. Quando você vende um organismo para controle biológico, você tem que ter uma fazenda onde você cria aquele organismo, aquele parasitoide, aquele predador, e não só daquele predador, né? Você precisa ter, por exemplo, se for um parasitoide, você precisa ter ali pelo menos um indivíduo que ele possa predar para concluir o seu ciclo e por aí vai. E toda essa infraestrutura, ela tem um custo que geralmente vai encarecer o nosso produto final, tá? Então, esse custo elevado por conta do ciclo dos organismos que a gente trabalha, mesmo quando a gente fala de bactérias, né, mesmo quando a gente fala de fungos, o fato da gente precisar do organismo vivo, né, ou dos componentes de um organismo vivo, vão elevar o nosso custo de produção, que vai elevar o custo final. Mas não só isso, como a gente viu também, que o simples fato de você precisar de um organismo vivo, ele vai reduzir muitas vezes o tempo de prateleira daquele produto e vai reduzir também vai implicar uma dificuldade maior de aplicação. E isso também vai exigir tecnologias, né, para que a gente contorne esse problema. E essas tecnologias também podem elevar o custo do nosso produto. O segundo ponto, né, é a regulamentação.
Apesar de em 2024 ter saído a nova lei dos bioinsumos, até ano passado, né, os biopesticidas eles eram tratados pela lei dos agrotóxicos, tá? E não só no Brasil, tá? Esse era um problema de definição, um problema de regulamentação, sempre foi um problema real de, de muitos países ao redor do mundo. Claro que com a necessidade, né, essa ânsia do mercado por produtos que sejam mais sustentáveis, o próprio mercado ele tem agido em prol de facilitar essa regulamentação, tá? Como um exemplo das leis dos bioinsumos que saiu aqui, né, no final de 2024, mas ainda há muito a ser feito. Essa própria lei dos bioinsumos, a gente tem que ver agora, né, como ela vai estar sendo aplicada na prática, essas coisas serão executadas, sempre há muitos pontos a ser refinados. Mas dentro desse aspecto de regulamentação, nós começamos a dar grandes passos. Por exemplo, a União Europeia, ela tem visto, né, a possibilidade de se fazer um fast tracking, né, talvez de menos de um ano aí, para produtos que tenham um baixo risco, né, dentro desse campo de biopesticidas, né, facilitação de registros, é, e não só facilitação de registros, mas a redução dos custos de registro desses produtos. Outro ponto é o suprimento. O fato da gente precisar de uma fazenda que produza esses organismos também faz com que nós nos tornemos reféns, reféns do ciclo biológico desses organismos, reféns do meio ambiente, porque, por exemplo, se você tem uma fazenda, né, com uma planta, e você tem alguma imprevisibilidade meteorológica, sei lá, você tem granizo, não chove, qualquer coisa nesse sentido, isso pode afetar o desempenho daquele organismo, isso pode afetar a produtividade daquele organismo, ou às vezes não afeta a produtividade, mas no caso de um inseticida botânico, pode afetar o metabolismo daquela planta. E é justamente no metabolismo daquela planta que você vai ter o seu produto. Então, já houveram casos e casos e casos e casos de fazendas, né, que tinham como intuito produzir o NIM, para do NIM, né, você produzir o inseticida botânico, e por conta de problemas com o clima, falta de chuva, você tem aí alterações no metabolismo da planta e às vezes isso pode até não afetar o produto final, mas isso vai causar problemas burocráticos mais para frente quando o mapa, né, for checar o produto, você vai ter ali alterações metabólicas que podem causar problemas na hora de comercializar o produto. Enfim, todas essas questões acabam gerando dificuldades para que esses produtos sejam escalonados e a gente possa suprir a demanda global, que a tendência, né, é que aumente cada vez mais. Quarto ponto, né? A degradação desses produtos no meio ambiente. Então, a gente tem aí na realidade problemas com susceptibilidade a fatores ambientais, tá? Então, temperatura, umidade, chuva, radiação UV, são todos pontos que podem inativar as células ou degradar metabólitos secundários. Isso vai fazer com que a eficácia do produto oscile entre regiões, é, ou até entre dias consecutivos, tá? Algo que é incomum para qualquer tipo de formulação sintética estável. Então, aí também é uma grande vantagem dos microencapsulamentos, né, e das novas tecnologias de aplicação. Mas nessa degradação no meio ambiente, né, essa susceptibilidade ao meio ambiente, como eu falei, é o que tem motivado, né, muitas pesquisas, sejam de microencapsulamento ou de novas formulações atualmente. E aí a gente tem a questão da estabilidade, principalmente, né, da vida de prateleira limitada. Micro-organismos não esporulados, extratos naturais, né, eles vão se oxidar, tá?
e eles vão perder a viabilidade. E esse processo, tá, ele pode acontecer dentro de poucas semanas ou de poucos meses, o que exige, né, uma cadeia fria de embalagens que são mais caras, tá? E muitas vezes os distribuidores não querem assumir esse risco logístico, porque se você precisa de uma cadeia de embalagens frias, né, uma cadeia fria com embalagens, caso haja perda do produto, né, os próprios distribuidores podem acabar sendo lesados por conta disso. Então, esse é outro ponto que dificulta, né, toda a cadeia logística desses produtos. Bom, e é claro que, para a gente finalizar aqui, a gente não poderia deixar de falar de oportunidades que esse mercado está gerando para agrônomos, tá? É claro que aqui eu estou falando especificamente de agrônomos, mas essas oportunidades, elas também servem para qualquer profissional que queira atuar na área. Então, biólogos, químicos, biotecnologistas, tá? É um mercado que está bastante aquecido. Então, qualquer pessoa com qualificação na área provavelmente será muito bem-vinda. Para vocês terem uma noção, o mercado de bioinsumos aumentou em 27% as vagas no primeiro semestre dentro do Brasil em 2024, tá? Então, essas vagas, elas vão incluir cargos muito bem remunerados, como para gerente industrial, gerente nacional, gerente de vendas, gerente de P&D. Como eu falei, a aplicação de biopesticidas, ela geralmente exige um profissional tecnificado, um profissional especializado, tá? Então, não é à toa que novas vagas de trabalho tenham surgido nesse sentido para atender demandas específicas. O mercado de microencapsulados, por sua vez, tá? Ele é um mercado que tem agregado muito valor nos últimos anos. Em 2024, tá? O mercado foi fechado com 3,5, valendo 3,5 bilhões de dólares. E esse valor ele pode atingir, ele pode dobrar, tá? Até 2033. Então, como ele é uma tecnologia que tem se provado bastante eficaz, tem se provado praticamente essencial em algumas aplicações, é um mercado que está também muito aquecido dentro do mercado de biopesticidas, tá? E ele tem mostrado novas oportunidades para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar na área. E é claro, o mercado de pesquisa e desenvolvimento de forma geral, né? Quando a gente fala do desenvolvimento de novas tecnologias, não só de aplicação, não só para aumentar o tempo de vida desses produtos, mas muitas vezes é um produto que também vai demandar novas tecnologias para o próprio cultivo de uma planta específica, ou então para a própria criação e estoque de uma determinada praga. Então é um mercado que agora ele tem se ampliado bastante, tá? Para o desenvolvimento de novas tecnologias e também para que a gente possa traquear sempre, né? Novos organismos vivos, né? Sejam eles plantas, sejam eles parasitoides, novas técnicas, né? E novas formas de enquadrar eles em programas dentro do manejo integrado de pragas. Não é só você ter a ferramenta específica, né? Mas você tem que entender o posicionamento dele, você tem que entender como usar ele com práticas de um bom manejo do solo, né? Com outros métodos de controle, como os próprios inseticidas sintéticos. Então, a pesquisa e desenvolvimento, ela está muito aí também para agregar no posicionamento desses produtos. Então, gente, para finalizar, né, para concluir tudo que eu queria dizer para vocês, é que o mercado de biopesticidas é um mercado que durante muito tempo ele apresentou dificuldades para que ele seja completamente explorado, tá? Dentro da nossa sociedade, mas principalmente por conta de uma demanda social, tá? Uma demanda popular por produtos que sejam mais eco-friendly, por assim dizer,
É um mercado em grande expansão e não há perspectivas para que essa expansão, né, seja reduzida tão cedo. Particularmente no Brasil, esse mercado ele tem estado muito aquecido, muito mais aquecido até que no exterior, e os produtores têm mostrado uma melhor aderência, inclusive, que produtores no exterior. Então, é um mercado aí que ainda tem seus desafios para serem enfrentados, tá? Mas é um mercado que tem oferecido muitas oportunidades para profissionais que tenham interesse em se dedicar à área. Bom, essa foi a minha palestra, tá? Eu agradeço todos que assistiram até aqui. E caso vocês tenham qualquer dúvida, tá? Caso vocês precisem entrar em contato, o meu e-mail ele está na tela. Então, desde já, gente, muito obrigada, tá? E bom evento para vocês.